Paz, amados intercessores, vamos então para a nossa 11ª aula do curso de capacitação e hoje nós vamos continuar falando sobre as armas espirituais. Vamos começar orando então. Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome poderoso, o teu nome que é acima de todo nome, Senhor. Declaramos, Senhor, que tu és soberano, tu estás assentado acima de todo nome que se nomeia, Senhor. O teu trono está acima de todo principado, de toda potestade, de todo reinado, Senhor, desta terra, porque tu és, Senhor, o nosso Rei soberano, o único Deus a quem nós servimos. Por isso nós te pedimos nesta hora que o teu Espírito venha ministrar aos nossos corações, Pai. Que nós tenhamos a nossa mente aberta, expandida para a realidade do teu reino, que o fermento do reino habite em nós, Senhor. Por isso que o teu Espírito ministre nesta hora. Isso é o que nós te pedimos e na certeza de que somos ouvidos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amados, nós vimos nas aulas passadas que o Senhor Jesus ele tem toda a autoridade e que essa autoridade ela foi concedida à igreja para que nós venhamos a participar da implantação do reino de Deus nesta terra. Porém, amados, o Senhor Jesus nos deu, além de autoridade, nós recebemos dons e talentos do Senhor com o mesmo propósito, ou seja, a implantação do reino dele na terra. E quando nós valorizamos esses dons e esses talentos, nós estamos demonstrando gratidão a Deus. Desprezar aquilo que o Senhor nos deu não é uma coisa que glorifique o nome do Senhor. Assim como um pai que dá um presente para os seus filhos, ele quer que os filhos valorizem aquilo que ele deu. E os dons, eles são presentes que o Senhor nos dá. Dom é presente. Na carta de Timóteo, Paulo fala isso, que nós não devemos desprezar o dom que há em nós. Os dons e talentos, eles não devem nunca ser usados para engrandecimento pessoal. Quando nós recebemos do Senhor Jesus dons, recebemos talentos do Senhor Jesus, eles têm um propósito. E esse propósito não é o nosso engrandecimento, mas o engrandecimento do reino, para que o reino de Deus seja implantado na terra. O inimigo sabe que não pode impedir Deus de nos dar esses dons. Ele não tem como impedir Deus, mas ele tem como tentar impedir que nós venhamos exercer esses dons. Então a estratégia do inimigo é atacar a nossa liberdade de exercer os dons que Deus nos dá. A palavra diz em 2 Timóteo, Paulo orientando o seu discípulo, ele fala claramente: por essa razão torno a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então, Paulo deixa claro que nós devemos manter reavivado, esses dons eles devem ser utilizados. E quantas vezes os dons estão adormecidos, os nossos talentos estão adormecidos, porque nós estamos intimidados. O inimigo usa a estratégia da intimidação como principal forma para fazer com que nós não tenhamos liberdade para exercer os dons. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de timidez. Pelo contrário, ele nos deu um espírito de força, um espírito de amor, de prudência. Porque, amados, nós já vimos que a verdadeira batalha, ela acontece na mente. O inimigo, ele tenta nos intimidar. Ele tenta fazer com que a nossa mente recue, fique tímida na utilização desses dons. Por isso que nós precisamos tanto batalhar pela questão da nossa mente. Não podemos aceitar intimidação aqui. As fortalezas são colocadas na mente. É aqui que o inimigo tenta ganhar terreno para nos impedir de usar esses dons e talentos. Tá? Nós vemos no livro de John Bevere, ele nos fala esse trecho que eu achei interessante nós vermos aqui. O objetivo da intimidação é impedir você de agir, coagi-lo ou forçá-lo a se submeter. A intimidação quer subjugar você com sentimento de inferioridade e medo. Quando você recua e se submete, seja consciente ou inconscientemente, passa a ser escravo do intimidador.
você já não é mais livre para realizar a vontade de Deus, mas está condenado aos desejos do intimidador que o capturou. Então veja que quando nós nos sujeitamos a essa intimidação, nós não nos posicionamos contrários, entendendo quem somos em Cristo Jesus. Quando nós recuamos e nos submetemos, nos tornamos escravos, e o Senhor nos chamou para sermos livres. Nós não podemos ficar escravizados, deixando de utilizar os dons e talentos que o Senhor nos conferiu. E agora eu te pergunto, meu irmão, o que é que Deus tem colocado nas tuas mãos para que tu use na implantação do reino de Deus? Quais são os dons e talentos que Deus tem te dado para que tu utilize na expansão do reino? Porque tudo que nós recebemos é com propósito. E esse propósito nunca vai ser o nosso eu. Esse propósito sempre vai ser a edificação do reino. O reino de Deus tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas. E eu já falei isso em outras aulas, quando o reino de Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, a vaidade vai embora. Nós não vamos ficar disputando, nós vamos pensar, nós vamos focar os nossos olhos na implantação do reino, na edificação do reino, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para que o reino dele seja implantado aqui. Então, quais são as armas que nós podemos utilizar? A primeira, que nós já falamos repetidas vezes, é a palavra de Deus. Aí a pergunta, que tipo de alimento nós estamos dando para a nossa mente? Todos os dias. Será que nós estamos lendo a palavra, meditando na palavra, declarando a palavra? Há uma guerra para que nós não tenhamos esse contato, esse relacionamento de intimidade com a palavra. E hoje tantas coisas nos distraem. Outra coisa é o louvor e a adoração, que é também uma arma. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Uma coisa importantíssima que nós vamos falar bastante, que é uma coisa que eu amo falar, que é a respeito do sangue de Jesus. Porque de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus faz referência ao sangue de Jesus. É como se fosse a linha que segue, que liga a Bíblia de uma ponta a outra. O sangue de Jesus é poderoso. Outra coisa é o nome de Jesus. Não existe nome que esteja acima do nome de Jesus. Também vamos falar a respeito da arma espiritual, que é a fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Também vamos ver a respeito do jejum, que é uma arma poderosa. O jejum mata a nossa carne, nós já vimos lá no início, é uma arma poderosa. A armadura de Deus, nós precisamos estar preparados para a guerra, tomando essa armadura. Agora eu pergunto para vocês, como é que nós podemos utilizar as armas espirituais? Como utilizá-las e quando nós devemos utilizar? Uma coisa que sempre deve nortear a nossa caminhada é a direção de Deus. Nós nunca devemos fazer aquilo que nós achamos, inspirado pelos nossos medos, traumas, pelos filtros da nossa alma. Nós devemos ter convicção daquilo que o Senhor quer. Então, nunca faça nada sem a direção de Deus. Às vezes a gente acha que está demorando, mas direção é mais importante do que velocidade. Não adianta correr sem rumo. É melhor dar poucos passos no rumo certo do que dar muitos passos sem saber para onde vai. Então, busque a direção de Deus, mesmo que tu tenha que ficar bastante tempo parado para ter convicção daquilo que o Senhor quer para tua vida. Outra coisa muito importante, não ande sozinho. O solitário, a palavra de Deus diz, ele busca o seu próprio interesse. Ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. E muitas vezes nós podemos estar sozinhos no meio de muitas pessoas. Estarmos nos sentindo sozinhos. Solidão, essa ausência de relacionamento, e nós já falamos, não existe cristianismo sem relacionamento. Nós precisamos investir na questão de relacionamentos. Existe um provérbio que diz que quando a mudança sopra, algumas pessoas constroem muros e outras constroem moinhos. É a nossa atitude com relação às mudanças que faz a diferença. Nós é que escolhemos o que nós vamos fazer com as circunstâncias. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, amados.
Outra coisa importante, aprenda a descansar em Deus. Descanse em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Estarmos em paz em meio à tempestade, a paz que excede todo o entendimento. Pode estar um temporal à nossa volta, nós estamos em paz, porque nós sabemos que estamos debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. E paz não é ausência de conflito. Paz é tranquilidade em meio ao conflito. A outra coisa importante que nós precisamos fazer é lembrar a diferença entre ser e fazer. Nós somos amigos de Deus e não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nós somos amigos de Deus, nós somos filhos amados de Deus. Nada do que nós fazemos para Deus se compara a ser amigo dele. Claro que nós precisamos servir a Deus, mas Deus tem mais interesse em ser nosso amigo, em estar conosco, em relacionar conosco, do que no trabalho que nós temos para ele. E finalmente, amados, lembre-se que você tem um intercessor. Nós temos um intercessor. Se nós erramos, e o erro, o pecado, ele não deve ser uma constante na nossa vida. Mas se porventura nós pecarmos, nós temos um intercessor. Que bom saber que nós temos um intercessor. Esse curso é para intercessores. E o intercessor, ele tem que ter paixão no seu coração, tem que ter amor, misericórdia. E nós temos um intercessor, que é o nosso sacerdote Jesus Cristo. E ele é exatamente assim. A palavra diz: quem nos condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. Então, amados, nós temos armas poderosas para vencer essa batalha. E não podemos nos intimidar com as artimanhas do inimigo. Vamos orar para que o Senhor nos levante como um exército poderoso. No nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem transformado as nossas vidas, a realidade de cada um que tem participado deste curso, Senhor. Nós colocamos na Tua presença as nossas vidas, Pai querido. No nome de Jesus, Pai, que nós aprendamos a usar as Tuas armas, Senhor. Nós saibamos sempre buscar a Tua direção, Senhor, nos aquietarmos aos Teus pés, que nós não sejamos orgulhosos, Pai, de andarmos sozinhos, que a Tua palavra diz que o solitário busca o seu próprio interesse, o solitário rebela-se contra a verdadeira sabedoria, que nós tenhamos humildade de pedir ajuda quando necessário, Pai querido, para que nós possamos ter descanso, Senhor, em Ti, Senhor, para que nós possamos ouvir aquilo que diz a Tua palavra, que aquele que toma o Teu jugo, Senhor, encontra descanso para suas almas, aquele que descansa, que aprende de Ti, encontra refúgio, refrigério, descanso para sua alma. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está ouvindo este vídeo, Pai, para que permaneça, Senhor, em paz em meio à tempestade, porque saiba a diferença, Senhor, entre ser e fazer, e para que se lembre sempre que se nós pecarmos, nós temos um intercessor junto ao Pai. Isso é o que nós te pedimos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém, amados? Então essa é a nossa 11ª aula. Semana que vem nós continuaremos falando sobre armas. Não se deixe intimidar. No nome de Jesus. Amém.